Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Hoje é mais um dia onde eu estarei compartilhando com vocês um pouquinho do meu processo de arte-terapia, entre aspas. Vou mostrar para vocês um pouquinho do processo de desenho que eu fiz. Como eu expliquei no vídeo passado, eu tenho usado o desenho como uma forma de terapia, onde eu não me preocupo necessariamente com o resultado, em fazer um desenho para expor numa galeria ou algo assim. A intenção não é essa. Na verdade, o grande foco é você se concentrar no processo do desenho, na construção dele e focar o cérebro naquilo, né, nas cores, nos formatos do desenho, e com isso você conseguir desligar a sua mente daquilo que te deixa ansioso, te deixa triste e tudo mais. É um bom exercício para se acalmar, é uma boa oportunidade para aprender coisas novas, exercitar o cérebro, enfim, é muito bacana. E o meu objetivo com esse canal é justamente compartilhar todo esse processo com vocês, todos os benefícios que eu estarei colhendo com tudo isso, e também no decorrer disso fazer algumas reflexões com vocês. Então, se vocês gostarem do vídeo, eu peço que deixem o like, porque é muito importante para o YouTube compartilhar com cada vez mais pessoas. E se gostarem de verdade, se inscrevam no canal para não perder outros vídeos como esse. Falando rapidamente do material que eu utilizei para fazer esse vídeo, como eu expliquei no vídeo passado, eu uso uma folha bem simples. É uma folha lisa de 120 gramas, que eu mandei encadernar um bloco bem baratinho que eu comprei. E eu utilizei um lápis de cor que eu sou apaixonada, que é o Giotto Super Mina, que é um lápis de cor bem pigmentado com uma mina um pouco mais grossinha, e ele é muito gostoso de desenhar. Só que eu uso ele muito pouco, porque infelizmente é muito difícil de você encontrar para vender aqui no Brasil. E para importar de fora, lá da Itália, né, da onde é que vem essa marca, é muito caro, né? Então acaba que é o lápis de cor que eu mais gosto e o que eu menos uso por conta disso. Uma coisa muito interessante dessa coisa toda de você usar o desenho como terapia é que, além de ser um bom exercício de foco, você também consegue tirar alguns insights muito interessantes para a sua vida. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que em determinado momento do desenho eu comecei a me atrapalhar totalmente quando eu tentei começar a colocar a luz e a sombra do desenho. Eu me atrapalhei totalmente, virou uma maçaroca, um negócio sem sentido, e eu comecei a me desesperar, e a primeira ideia que eu tive foi: vou desistir e vou tentar outra coisa. Só que aí eu olhei bem pro desenho e eu percebi que ele tinha potencial, então eu decidi continuar para ver até onde ia, né? O que ia acontecer se eu continuasse? E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes na vida a gente não passa por situações assim no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente não se depara com situações no trabalho, na escola, em relacionamentos ou coisas assim, que a gente pensa, tá tudo tão difícil, tão complicado ou tão nebuloso, e a gente tem vontade de desistir, de jogar tudo pro alto e sair correndo e gritando que nem um bando de doido. Vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Como eu já expliquei, eu tenho um canal de games aqui no YouTube, e quem tem canal no YouTube sabe o quanto é complicado produzir conteúdo pro YouTube. Tem dias que a gente tem vontade de desistir mesmo, mas é muito satisfatório ao mesmo tempo. É muito legal você criar a sua comunidade, fazer amizades, inclusive, e você poder colocar suas ideias no mundo, né? É muito bacana tudo isso. Só que tem o seu lado ruim, né? Que, como eu disse, muitas vezes faz com que a gente tenha vontade de desistir. Principalmente porque criar conteúdo para o YouTube requer muito tempo, dedicação, esforço, estudo. Não é uma coisa simples. Não é você simplesmente criar um videozinho lá e postar. É um processo muito complicado que só quem é criador de conteúdo sabe como que é. Então, muitas vezes, no decorrer, né, de todo o tempo que eu tenho meu canal principal, né, de games, eu pensei em desistir inúmeras vezes. Muitas vezes eu me perguntava se eu estava fazendo a coisa certa, se eu não estava só perdendo meu tempo. Muitas vezes, durante as minhas orações, eu pedia a orientação de Deus, eu dizia para ele, né, perguntava se eu não estava só jogando meu tempo fora, né, um tempo que depois eu não ia conseguir recuperar. Se eu não deveria estar investindo meu tempo e minha energia em outras coisas.
Só que de tanto eu falar com Deus e pedir a orientação dele, pedir que ele me mostrasse qual era o caminho certo para seguir, ele sempre me mostrava de alguma forma que eu deveria sim continuar com o meu canal. E é muito engraçado hoje olhar para trás e perceber isso. Muitas vezes Deus usou pessoas para falar comigo, outras vezes ele usou situações, usou de pessoas boas que vieram me dar algum tipo de incentivo, seja um presente para o canal, seja um comentário de incentivo, tipo, os seus vídeos me deixam muito feliz, me fazem muito bem e tal. Cara, é impressionante. Quando você pede a orientação de Deus, ele sempre te mostra de alguma forma, e às vezes das formas mais inusitadas que você possa imaginar. Então, se tem uma dica que eu tenho para dar para vocês, é sempre peçam a orientação de Deus para todas as decisões que vocês tiverem que tomar na vida de vocês. Se em algum momento vocês estiverem se sentindo nebulosos, sem saber o caminho a seguir, se vocês acham que tem determinada coisa que não tá mais valendo a pena, tá te fazendo mal, tá te frustrando, ou, enfim, você não sabe o que fazer, a melhor pessoa, entre aspas, que você pode pedir orientação é Deus. Faça uma oração, converse com ele, seja insistente, peça a orientação que ele vai te dar. Basta que você fique com seu coração aberto para a resposta. Ela vai vir de alguma forma, acredite em mim. É sempre bom a gente pensar que muitas vezes a gente deseja muito uma coisa, mas aquilo não é o melhor pra gente. E Deus sempre tem o melhor. Então, mesmo se Deus falar um não pra você, entenda que é o melhor caminho. Mesmo que seja um pouco confuso ou até doloroso, entenda que o não de Deus é sempre para nossa proteção, para o nosso bem-estar. Então, mesmo que a resposta que ele te dê não seja aquilo que você gostaria de ouvir, é melhor, acredite. Nós, cristãos, principalmente, precisamos sempre lembrar que o nosso foco precisa estar nas coisas que são eternas e que existe um tempo certo para tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente fica por anos e anos só plantando e a colheita nunca vem. E quando ela finalmente vem, a gente tem aquela colheita gigantesca. Ou então, muitas vezes, a gente está colhendo aos poucos, mas está tão preocupado ou tão frustrado com as coisas não serem do jeito que a gente queria, que a gente nem percebe que já está colhendo os frutos de coisas que a gente plantou lá atrás. É aquela velha história de você fazer uma caminhada e começar a subir uma ladeira e você, enquanto tá subindo, tá sentindo dificuldade, tá até com um pouco de falta de ar e você tem vontade de voltar para trás, né? Só que aí você persiste e quando você finalmente chega no topo, você tem aquela visão belíssima, né? É como subir numa montanha e chegar no topo dela e ter aquela visão maravilhosa. Aí depois para descer é até bem mais fácil e... Enfim, você sente aquela sensação de realização, né? Poxa, ainda bem que eu não desisti. E é basicamente o que eu senti no final desse desenho, inclusive. Eu achei ele tão bonitinho quando eu acabei, que eu pensei, cara, ainda bem que eu não desisti, viu? E é sobre isso, sabe, gente? Às vezes a gente fica tão focado naquilo que nos frustra que a gente esquece de apreciar a beleza do processo e de aprender com esse processo, sabe? E isso é uma coisa que eu percebo que Deus tem mudado na minha mente. Eu sempre peço para Deus todos os dias quando eu vou fazer minha oração de manhã e antes de dormir. Eu sempre peço para Ele transformar minha cabeça, o meu coração, para que eu me torne uma pessoa mais parecida com Jesus, uma pessoa mais forte. E eu percebo o meu amadurecimento, sabe? Quando eu olho para mim mesma alguns meses atrás, eu percebo o quanto eu venho crescendo em relação a isso. Enquanto hoje em dia eu já consigo aprender muito mais com as coisas difíceis da vida, com os meus erros, os meus tropeços, e também consigo apreciar a beleza do processo das coisas. E uma coisa, gente, que é muito importante, é essencial que nós estejamos unidos com Deus. E aí vem a pergunta, será que você está unido com Deus o suficiente para você conseguir ouvir a voz dele? Às vezes a gente espera por uma resposta e Deus até está nos respondendo, só que a gente está tão afastado dele, está tão preocupado com coisas nada a ver da nossa vida, que a gente
tem tantas vozes na nossa cabeça e tanto lixo no nosso coração que a gente não consegue ouvir a voz dele. Então é muito importante a gente estar sempre unidos com ele para que a gente consiga ouvir a voz dele e saber exatamente quando é hora de desistir, quando é hora de continuar, mesmo que esteja difícil. E se Deus pedir para você desistir, entenda, tem uma coisa melhor para você. E se Deus falar para você persistir, persista. Por mais difícil que seja, entenda que Ele tá com você, que Ele vai te dar as ferramentas necessárias, que Ele vai te dar todo o apoio e uma hora você vai sim chegar no topo da montanha e vai fazer a sua grande colheita e vai dar tudo certo. Gostaria de indicar para vocês o vídeo que eu postei anteriormente a esse, onde eu falei um pouco sobre por que eu resolvi iniciar esse projeto, qual é o meu objetivo, e também expliquei um pouquinho mais sobre toda essa questão de desenho como terapia e tudo mais. É um vídeo que ficou bem legal e o desenho ficou muito bonito também, modéstia à parte. Então eu convido vocês a assistirem o vídeo, vai estar o cardzinho aparecendo aí agora na tela. E eu espero que eu consiga ter passado a minha mensagem para vocês. E, enfim, qualquer coisa, gente, vocês relevem. Porque, em primeiro lugar, eu sou doida. E, em segundo lugar, eu ainda fico um pouco nervosa de fazer esse tipo de conteúdo, já que é tudo muito novo para mim. Mas, de qualquer forma, espero que tenham gostado. Um beijinho enorme no coração de vocês e nos vemos na próxima. Até mais!